Bem, pessoal, mais uma questão do nosso simulado. 35. Em certo momento, o automóvel alcança um longo caminhão. A oportunidade de ultrapassagem surge e o automóvel é acelerado uniformemente até que fique completamente à sua frente. Então, até esse automóvel ele chegar no caminhão e iniciar a ultrapassagem, o texto nos faz entender que ele vinha se movendo de maneira constante. Então, no primeiro momento, nós tínhamos um movimento uniforme, tá bom? E aí, o que foi que aconteceu? Quando ele chegou no caminhão e teve a oportunidade da ultrapassagem, ele acelerou. Então, nós vamos ter um movimento uniformemente variado, de tal maneira que a velocidade ela vai crescer. Então, temos uma aceleração maior que zero, positivo, certo? Nesse instante, o motorista alivia o pé. Então, quando ele termina a ultrapassagem, novamente nós vamos ter um movimento uniformemente variado e ele, ao aliviar o pé, propõe uma redução na velocidade. Então, nós vamos ter uma aceleração menor que zero, negativa, tá bom? E o automóvel reduz a velocidade uniformemente até voltar à condição inicial. A condição inicial é o item 1. Então, ele volta a manter a velocidade dele constante depois que o objetivo da ultrapassagem foi alcançado. Então, agora nós vamos ter um movimento uniforme de novo, tá bom? A figura abaixo apresenta 5 gráficos de distância d versus tempo. Em cada um deles está assinalado o intervalo de tempo ΔT em que houve a variação de velocidade. Escolha qual dos gráficos melhor reproduz a situação. Bem, quando você tem, pessoal, o gráfico da posição versus o tempo, certo? Se você tiver um movimento uniforme, esse gráfico ele vai obedecer o que propõe a função horária da posição, que é uma equação do primeiro grau. Então, esse gráfico vai ter que ser uma reta inclinada, ou para cima ou para baixo. Se você tiver uma situação na qual a velocidade esteja mudando, aí você já vai ter um movimento uniformemente variado. E aí, qual é que vai ser a equação que vai dar, pessoal, forma a esse gráfico? Aí vai ser a equação do deslocamento. Lembra dela? V0t mais ou menos at quadrado sobre 2. E aqui, como nós temos um t ao quadrado, isso daqui é uma função quadrática. E o gráfico é uma parábola. Só que essa parábola pode ter concavidade voltada para cima, aí eu tenho uma aceleração maior que zero, ou ela pode ter concavidade voltada para baixo. Aí nós vamos ter uma aceleração menor que zero. Tá bom? Então, quando tudo começou, o que nós tínhamos? Um movimento uniforme. Então, nós vamos ter uma reta inclinada. No segundo momento, nós temos um movimento acelerado. Então, a gente vai ter um gráfico, pelo menos uma curvinha, certo? Orientada para cima. No 3, nós temos uma redução de velocidade. Então, nós devemos ter um gráfico com uma curvinha de concavidade voltada para baixo. E depois voltamos a ter movimento uniforme, reta inclinada. E aí, a única situação que nós temos isso é na letra A, beleza? Aqui na letra A, nós temos o item 1, onde eu tenho uma pequena reta, né, pessoal, que indica movimento uniforme. Aqui, depois, nós temos uma aceleração, tá aqui a curvinha orientada para cima, o alivio do pé, redução de velocidade, situação 3, e depois uma situação na qual a velocidade permanece constante, que vai ser o nosso item 4. Então, só pode ser a letra A. Um abraço, até a próxima.